Saiu a pesquisa mostrando uma queda de Sérgio Moro, né? O que acredito que eles não esperavam muito isso, não. Ninguém espera. O Dória também caiu mais ainda, Lula caiu um pouco, Bolsonaro subiu um pouco. E hoje vem um recorte, esse daí a gente já comentou aqui no All News, mas hoje vem o recorte entre os evangélicos e isso é interessante, né, Josias? A gente fala bastante sobre isso. Ó, entre os evangélicos, Bolsonaro tem 40% e Lula 30% das intenções de voto, segundo esse levantamento da Confederação Nacional do Transporte, em parceria com o Instituto MDA. Se a eleição fosse hoje, Bolsonaro teria 40% das intenções de voto desse segmento e Lula 30%. A situação se inverte quando a gente fala dos católicos, 47% para o petista e 25% para o Bolsonaro. O ex-presidente também lidera em outros recortes do eleitorado e aparece com 42% das intenções de voto no levantamento geral da CNT, enquanto Bolsonaro fica com 28% das intenções de voto. E aí aqui eles têm também a diferença nas regiões do país, né? A pesquisa CNT revelou a diferença entre Lula e Bolsonaro caiu no Sudeste, onde os dois estão tecnicamente empatados, da região Sudeste, levando em conta a margem de erro. Lula tem 34%, Bolsonaro 32%. Em dezembro, a diferença entre os dois era de 9 pontos percentuais e apenas 2 agora. O que é isso, hein, Josias? Bolsonaro está subindo na pesquisa? Preciso ver outras pesquisas, né, para ver se esse resultado se mantém, mas nós estamos enfrentando agora os efeitos daquele auxílio de R$ 400 que começou a ser pago. O presidente tem feito aí várias ações eleitoreiras, né? Prorrogou dívidas do FIES, está defendendo aumento salarial para servidor. Agora o governo está preparando um grande pacote de socorro às empresas, sobretudo às pequenas e microempresas que estão em dificuldades. Vai reeditar alguns programas de estímulo ao empreendedorismo que foram adotados durante a pandemia. O Bolsonaro não está parado. Então, isso evidentemente tem efeitos. É preciso ver se esse movimento vai se manter, se isso vai se materializar em outras pesquisas, mas está ficando evidente que o presidente não é um candidato, a candidatura à reeleição dele não é natimorta, ela está em movimento. Impressiona muito a forma como o Bolsonaro se mantém ali na segunda colocação. E o que mais espanta nessa pesquisa, como nas anteriores, Fabiola, é que há 7 meses da eleição está se estreitando muito a margem de manobra desses presidenciáveis que estão aí se apresentando com a pretensão de saltar dos rodapés da pesquisa, abaixo de 10%, abaixo de 2 dígitos, para o segundo turno. Com o Lula e o Bolsonaro enraizados na primeira e na segunda colocação, vai se solidificando o consenso segundo o qual esse bloco dos retardatários, fragmentado, perde o rumo, ou, por outra, vai a caminho da inviabilidade, né? Então, há muitas formas de justificar essa incompetência aí da terceira via, né? Se nós formos contar ali na ponta do dedo, tem pelo menos 7 personagens engarrafados na pista aí, tentando atrair a atenção de quem não quer votar nem no Lula, nem no Bolsonaro. Só que a maioria do eleitorado não é capaz de recitar o nome dessa gente toda, e quando consegue enxergar o candidato, não vê as ideias. Então, você pode inventar uma série de desculpas para esse fenômeno, mas tudo vai parecer desculpa esfarrapada se não houver o reconhecimento de que o problema da terceira via está nos candidatos, não no eleitorado, né? Então, impressiona muito que eles não decolem, né? É muito interessante o recorte dessa pesquisa, né? Porque eles também falam da região Nordeste, e aí Lula subiu ainda mais, 45% das intenções de voto para Lula no Nordeste brasileiro, e Bolsonaro atrás, né? Na verdade, 45 pontos à frente de Bolsonaro. Lula tem 61% das intenções de voto e Bolsonaro 16%. Em dezembro, a diferença entre os dois era de 38 pontos.
É muito curioso ver como o país se divide nessa votação, né, Josias? E aí, quando se separa também pela questão salarial, né, sobre a questão da desigualdade brasileira entre os mais ricos no Brasil, com salários acima de 5 salários mínimos, Bolsonaro tem vantagem em relação a Lula. 36 para Bolsonaro e 33 para Lula. E não é novidade, né, Josias? Esse é realmente o voto de Bolsonaro e o voto de Lula que se separa dessa maneira. Eu acho que está dentro da nossa margem de erro, né, Josias? Está dentro da margem de erro e é impressionante também esse tipo de recorte, né? Você chama atenção para os mais ricos, né? Presumivelmente são também os mais escolarizados, né? Essa gente vota no Bolsonaro. Então você vê que existe aí um pedaço do eleitorado que, noutros tempos, tinha vergonha de se declarar conservador, hoje não só se declara conservador, como vota nesse tipo de conservador, que o Bolsonaro não é propriamente um conservador, ele não se confunde com um conservador clássico, ele é atrasado mesmo, né? Mas ele conserva um pedaço do eleitorado e a coisa mais estúpida que pode ser feita nesse momento é subestimar a capacidade de um presidente que não tem limites e que está hoje sentado sobre o cofre e com a caneta cheia ainda, né? Subestimar um personagem assim seria uma grande tolice.